Olá pessoal, meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista e nesse canal eu ensino como nutricionistas podem ter confiança no seu consultório com condutas nutricionais assertivas e hoje nós teremos aqui uma conduta bem importante. Eu vou te ensinar como que você pode pensar em estratégias para sua paciente com SOP, aquela paciente que tem síndrome do ovário policístico. Vale observar que nós temos muitas possibilidades de estratégias, de dietas. Isso não significa que tem só uma dieta para SOP, claro que não. Nós temos várias possibilidades. Você pode pensar numa dieta mediterrânea, uma dieta que é low carb, uma dieta que é low fat, uma dieta DASH, enfim, nós vamos pensar que o mais importante é a adesão dessa paciente para que ela consiga seguir esse plano alimentar. E muitas vezes teremos que pensar em déficit calórico. Então, reparem que nós podemos, então, organizar para essa paciente uma dieta que tenha um déficit calórico por volta ali de 500 a 1.000 calorias. Isso em média. Vale muito observar que nem toda paciente que tem SOP apresenta necessidade de emagrecimento, mas de fato, boa parte delas sim apresentam sobrepeso, obesidade e o processo de redução de gordura corporal é importante, não só para estética, gente, mas para controle das alterações que tem na SOP. Por exemplo, a paciente tem uma chance muito grande de apresentar alguns sinais, alguns sintomas. E alguns deles, na verdade, é aquela paciente que, além da anovulação ou da oligoovulação, ou seja, ela menstrua menos ou não menstrua, essa paciente também tem alguns sinais, como por exemplo, tem mais queda de cabelo, tem mais acne, pelos no corpo. Então são vários pontos que são sinais da SOP. E com o processo de emagrecimento, ela consegue ter um grande benefício para tal. Então, assim, nós vamos ajustar uma estratégia para redução de calorias consumidas. Vale observar que nem toda paciente consegue um déficit calórico de 500 calorias. Então, a gente vai sentindo, a gente vai organizando. Nada impede que você vai aos pouquinhos, reduzindo 250, 300 calorias. Vê o quanto a paciente consegue seguir esse plano para que você vá a cada consulta ajustando. O mais importante, mais uma vez, é a adesão, para que ela consiga levar isso a longo prazo. Gente, SOP é uma condição clínica crônica. Não dá para pensar em uma dieta de 1 mês, de 2 meses. São meses e meses e meses. A vida inteira, muitas vezes, de tratamento. Então, a questão é a adesão. E para tal, seria interessante pensar em organização dos carboidratos. Como sugestão, nós temos aqui, de acordo com esse estudo, uma quantidade por volta de até 30% do valor energético total. Isso é uma das recomendações. Nada impede que você coloque um pouco mais, por volta ali de 40% até 45%. É uma quantidade que pode ser aceitável, sim, para uma paciente com SOP, não se preocupem com tal. Então, o mais importante é, mais uma vez, a adesão da sua paciente. E para tal, eu quero te mostrar alguns pontos importantes aqui, pensando em cálculos, como que nós podemos ajustar essas possibilidades. Então, repara, ó, se a gente for planejar por volta de uma restrição calórica de 500 a 1.000 calorias, nós temos aqui que, inicialmente, pensar nos cálculos energéticos, no quanto que essa paciente necessita atualmente de calorias para o seu dia a dia. Então, existem várias equações. Para esse caso dessa paciente, se ela tiver obesidade já, nós temos a equação de Mifflin, que pode ser bem interessante para cálculo das necessidades energéticas. Então, no caso, nós temos alguns cálculos de JET, para calcular o basal e para calcular também essa adição da atividade física e também do exercício físico, caso a sua paciente faça. Então, nesse caso aqui, podemos ter, no caso a paciente faz uma atividade mais leve, de atividade física mais leve, então eu adicionei essa quantidade de gasto calórico, então deu por volta, quando você observa o gasto energético total, que é o JET, 2.056 calorias. Então isso é para que ela não tenha redução de peso, para que ela se mantenha daquela maneira. Então, no caso, para que exista emagrecimento, a gente tem que reduzir caloria. Nós temos que então que fazer déficit calórico. Se a proposta for por volta ali de 500 a 1.000 calorias, então nós temos uma redução de calorias que tem essa faixa. Aí você vai organizar de acordo com o que é mais interessante para sua paciente. E a gente não tem bola de cristal para saber o quanto que é mais fácil, o quanto que é mais viável. A gente vai aplicando na prática e vamos sentindo o resultado de cada paciente. Se eu colocar aqui um déficit calórico de 500 calorias, isso significa que teremos
um plano alimentar por volta, então, de 1.556 calorias para essa paciente, como uma proposta inicial para começar o tratamento nutricional. Porém, eu quero te mostrar outras possibilidades. Então, repara que na nutrição nós temos muitas possibilidades. E uma delas, mais uma delas, na verdade, é essa. Então, de acordo com esse estudo, nós também temos possibilidades de cálculos, que é um pouquinho diferente de caloria e também, no caso, para ajustar um pouco melhor o quanto que a paciente vai consumir, de acordo com o peso ajustado. Então, para pacientes que têm sobrepeso e obesidade, podemos pensar em utilizar o peso ajustado. E como que a gente faz esse cálculo inicial? Para começar, temos que ter o cálculo do peso ideal. E para tal, vejam aqui que nós temos essa equação. Ou seja, o peso ideal, no caso, é o ponto médio do IMC ideal, que é equivalente a 21,75. Sempre será esse valor. A gente multiplica, então, pela altura, pela estatura ao quadrado. A paciente tem 1,63 m. Então, aqui, o peso ideal é igual a 57,79 kg. Então, 57,79 kg. Isso é o peso ideal. Mas para calcular o peso ajustado, nós temos uma outra equação, que está também aqui para vocês verem. Que é o peso, entre parênteses, né? Peso atual de agora, menos o peso ideal, multiplico por 0,25, mais somando o peso ideal. Então, no caso, se a paciente hoje tem 80 quilos, nós vamos encontrar, então, que o peso ajustado é de 63,34. E aí, a proposta é ajustar, colocar esse peso ajustado direto no software, direto nas equações. E quando eu coloco não o peso atual, mas o peso ajustado, vai sair nesse cálculo a caloria do GEB e do JET já pronta, destinada para esse peso ajustado. Então, repara aqui, ó, na tela. Você vai encontrar que esse cálculo, de acordo com o peso ajustado, deu, então, de caloria de JET, 1.826 calorias. Então, repara que é um pouco menos agressivo, é um pouco mais brando e até, nesse caso, mais fácil, a princípio, para a sua paciente seguir. Então, essa é mais uma das possibilidades. Nada contra a estratégia anterior, de uma redução mais tabelada, de 500 a 1.000 calorias, tudo bem, é uma possibilidade. Só que você encontra aqui mais uma possibilidade. Então, se for pensar assim, eu tenho duas opções que eu te ensinei aqui. Seja 1.556 calorias ou 1.826. E o que eu mais encontro por aqui é nutricionista com essa dúvida. Meu Deus do céu, e agora? Eu tenho duas opções, ó céus, ó vida, qual que eu escolho? O que que eu faço? Calma, gente. Minha dica para você. Vamos colocar a alimentação da sua paciente no software. Colocar cada alimento que você propõe para essa paciente de acordo com o que ela está acostumada, de acordo com as preferências, de acordo com o que a sua paciente pode consumir. Então, primeiro ponto, avaliar o que a paciente atualmente consome. Para que você vá ajustando no plano alimentar lá no software e você tenha essa faixa de prescrição, por volta de 1.556 até 1.826. Então, eu costumo colocar os alimentos no software e caso tá um pouquinho demais, eu vou lá e retiro os alimentos. Tá um pouquinho de menos, eu coloco um pouquinho mais. Sem problemas. A gente vai sentindo de acordo com a estratégia, de acordo com o que é palatável, de acordo com o que é viável para o paciente. Então, essa é uma questão muito prática que é importante pra gente. Imagina só, não vou calcular exatamente a caloria que tá ali, 1.556. Muitas vezes para tal, você tem que colocar, sabe o quê? Vou chutar aqui um alimento, tá? Você vai colocar assim, pão de forma, 3/4. Gente, quem que come 3/4 de pão de forma? Então vamos acordar, né? A teoria é importante, mas a prática, ela é fundamental para que você consiga organizar essas quantidades. Bom, além disso, a proteína também é fundamental e não dá para negligenciar. De acordo com esse estudo, a gente pode organizar, então, para pacientes com sobrepeso e obesidade, o peso ajustado também. Então, a proteína pode ser calculada por volta de 1 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso ajustado. Então, no caso, calculamos já o peso ajustado e teremos, então, essa adição, essa multiplicação, para encontrar qual quantidade total diária de proteína. No caso aqui, de acordo com o peso da paciente, ajustado, que é 63,34, nós temos uma faixa, então, pensando de 1
a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso corporal ajustado. No caso, então, proteínas diárias por volta de 63,34 até 95,01. Observação muito importante, se passar um pouquinho essa proteína, gente, não tem problema. Ai, meu Deus do céu, agora eu passei 0,1 gramas de proteína. Não se preocupa, são faixas, dá para ser um pouquinho mais, tá? Não tem nenhum tipo de problema. Se for menos, não seria tão interessante assim, não vai dar tanta saciedade, não vai ser tão interessante para a construção de massa muscular. Mas um pouquinho a mais de proteína, não se preocupa, tá? Então, reparem que nós temos faixas de prescrição. E aí, eu comecei a colocar os alimentos no software, para que eu vá pensando de acordo com o que ela foi me falando. Então, é uma paciente que gosta lá de um pãozinho integral com um queijo. Eu posso colocar essa opção para essa paciente. Mas eu posso pensar em outras opções para que ela teste outros alimentos. Por exemplo, aqui, ó, coloquei aveia com uma crepioca, sabe? Bate o ovinho com aveia, com café coado e pastinha de amendoim por cima dessa crepioca. É uma outra possibilidade. Talvez ela adore, talvez ela deteste, mas eu tenho que testar. Repara também que nós temos aqui calorias que não são idênticas, gente. É impossível as opções serem totalmente idênticas em todas as calorias, macronutriente, micro, não dá. Então a gente tem que trabalhar com essas questões. Então repara aqui, ó, em relação à proteína, quando você observa o pão com queijo, tem 16,2 gramas de proteína. Já o ovo, a crepioca, 18,7. É uma pequena diferença, mas vai existir, gente. Então, o ponto principal, nós temos que adequar a proteína em cada refeição, isso é fundamental, e as calorias semelhantes. Claro que é importante ajustar o carboidrato, com certeza, não pode ser em demasia, não pode ser uma grande diferença absurda. Olha aqui, ó, no caso do pão integral com queijo, nós temos 21,8 gramas. Já na crepioca, 21,3. Tem menos? Tem. Mas não dá para ser idêntico. E repara que o mais importante é você criar opções adequadas, saudáveis, para a adesão da sua paciente. Então não fica neurótica, não fica neurótico nisso daqui, porque nós temos que planejar de acordo com a realidade. Outra coisa é um paciente com doença renal crônica, eu tenho que ajustar finamente cada nutriente, é outra história. É um paciente que é um fisiculturista, eu tenho que ajustar, é outra história. Aqui é um paciente que nós temos que começar uma reeducação alimentar para que tenha adesão. Então, cautela. No lanche, ela come uma fruta. Nós podemos pensar em várias frutas. Será que eu não consigo colocar, talvez, juntamente com essa fruta? Talvez uma chia, uma linhaça, uma aveia, um farelo de aveia. Puxa, interessante. Ela aceita isso. E reparem que as frutas têm calorias distintas entre si. Mas não vai ser um absurdo de 10 vezes mais calorias. Não, você vai encontrar diferença, ó. Então aqui, mamão tem quase 70 calorias. Banana, 40, é diferente. Aí eu posso colocar um pouquinho a mais, então, do outro ali, da banana, para compensar o mamão na quantidade? Pode, gente, não tem problema. Mas vejam que nós temos que oferecer vários tipos de frutas para que ela comece a pensar em outras frutas, que ela tenha não ficar só comendo a banana talvez, ou só o mamão, que ela tenha mais escolhas. Isso aqui é muito importante para que ela tenha mais variedade, né? E quando eu tenho mais variedade, eu tenho mais vitaminas distintas, mais minerais e por aí vai. Então é importante. Almoço. Então repara aqui, ó, que nós podemos pensar em substitutos para cada tipo de alimento, ou pelo menos para alguns deles. De repente, assim, ó, o arroz. Posso pensar no arroz, mas o arroz eu posso pensar também numa batata como substituto. Ou talvez uma quinoa. Então, você pode organizar. O feijão, eu posso pensar num grão de bico para conseguir ter esse substituto caso o paciente queira. É uma possibilidade. Eu vou colocar uma carne. Então, carne bovina, substituir por um frango grelhado. Por que não? Então, você pode oferecer algumas opções que pode ser bem interessante para essa paciente. Então, no caso aqui, reparem que eu coloquei até mesmo um chocolatinho para essa paciente, porque ela gosta muito do chocolatinho. Por que não, gente? Por que não colocar? Vocês verão mais para frente que essa dieta aqui tem mais carboidratos do que eu te falei lá no comecinho. Lembra que eu te falei assim, ó, 30% de carboidratos. Aqui vai ter um pouco mais, porque a paciente agora, ela é a primeira consulta. É uma paciente com vários hábitos alimentares inadequados. Não dá para eu restringir tanto logo de cara. Lanchinho, mais um, ó, sempre é uma frutinha, mas sempre tem um bolinho também.
Então, no caso, por que não pensar em estratégias para que a gente pense nesse bolinho que ela gosta, mas com uma adição talvez de um whey protein? Pode ter um chocolatinho numa calda gostoso, ela gosta, mas que tenha mais proteínas. Não vai ficar só aquele bolinho convencional, nada contra, mas assim, só o bolinho, puxa, falta proteína ali um pouquinho, né? Então vamos colocar uma caldinha com whey protein, talvez. Tem que embutir mais proteínas aqui para essa paciente. Ela precisa enxergar essa importância. É o nosso papel incentivá-la e orientá-la. Essa paciente aqui, ó, não gosta de fazer um jantar de arroz e feijão, sabe? Ela gosta mais de um lanchinho. Então, quem sou eu para obrigá-la a mudar toda a sua rotina nesse momento? Bom, eu quero a adesão dela, né? Eu quero que ela consiga manter na estratégia. Então, tudo bem. Vamos pensar num lanchinho para ela, com uma boa qualidade, com uma boa composição, que tenha frango, então tem proteína na composição, tem um rapidez, que ele é mais facinho de fazer, vai ter um requeijão light que ela gosta, tem alface. Podemos pensar em várias composições, para que aí sim seja algo prático e fácil. Se for algo difícil, a paciente não consegue fazer, gente. Então, cada paciente é um caso. Na ceia, uma fruta novamente. Então, vamos organizar as quantidades para que ela comece a entender. Olha, essa fruta tem essa caloria, essa fruta tem essa outra caloria. E não só caloria, mas também quantidade de carboidratos, de fibras e por aí vai. Então, essa orientação, essa educação nutricional é importante. Repara que nós temos aqui, ó, nessa composição total desse dia, desse plano alimentar, 1.633 calorias. Lembra daquela faixa de caloria inicial, por volta de 1.556 até 1.800 alguma coisa? Então isso aqui está dentro dessa quantidade. Eu não fiquei calculando cada um, eu fui jogando os alimentos e chegou nessa quantidade. Se fosse algo a mais, eu ia reduzir. Se fosse a menos, eu ia colocar mais alimento. Repara também, ó, a proteína. 1,6 gramas de proteína por quilo de peso ajustado. Ai, mas Aline, você falou que o limite era 1,5. Gente, calma. Calma, tá um pouquinho a mais, não tem problema. Eu não vou lá nessa dieta, nessa estratégia, então vou tirar um ovo, porque tava um pouquinho demais. Calma, vai perder paladar na dieta, perde a estrutura da minha crepioca. Pra que mudar? Tá tudo certo, tudo certo. Carboidratos, 42%, não tá alto. Eu falei pra você que era 30%, né, mas eu disse também que dá para chegar em 40%, 45%. Nós temos outras referências muito boas que trazem para a gente que entre 40% e 45% já é um bom benefício, já é uma boa estratégia. Então tá tudo muito bom. Uma dieta saborosa, uma dieta que é algo bem semelhante ao que a paciente já faz. Então isso gera muito mais adesão. E aí olha que interessante, final de semana, que é o problema, né, gente? Para muita gente. Então no caso, ó, eu posso pensar talvez então nesse final de semana, olha, paciente, então tá bom, vamos aumentar mais as calorias no final de semana. Lembra que você tem uma faixa maior ali, que era 1.826? Por que não, então, pensar em ajustar o final de semana de acordo com o que ela gosta? Essa é uma possibilidade. Paciente, eu gosto de pizza, eu gosto de hambúrguer, né? Então, outras opções que vocês queiram também aí. Então, no caso, ó, 2 fatias de pizza com a Coca-Cola. Eu não gosto muito, tá? Pra ser bem sincera. Mas a paciente fez questão, então vamos tentar. Sorvete low-carb, que é aquele sorvete com menos caloria, que é bem gostosinho, bem interessante. No caso aqui, ó, entrou como substituto do jantar, que tem 575 calorias. E aí, qual que é a minha estratégia nesse caso? Paciente, ó, tá bom, mas você gosta tanto da Coca? Tá bom. Porém, tem outros refrigerantes hoje em dia, como esse daqui, ó, que pode ser interessante. Já tentou? Já provou? Isso aqui é a base de frutas, não tem aditivos, não tem açúcar adicionado. Vamos tentar? Ou talvez uma água com gás e suquinho de limão? Então, tenta criar outras possibilidades. Aqui, no caso, ó, nós temos o cálculo para hambúrguer. Hambúrguer caseiro, pão de... Tem maionese também, tem queijo, tem alface, tem sorvete Häagen-Dazs de macadâmia. A gente vai ajustar isso vai estar dentro das calorias que a paciente ainda pode. Então, se eu quero que a paciente tenha emagrecimento, eu ajustar a refeição livre é uma boa possibilidade.
Não é que é obrigatório para todo paciente, mas quando você ajusta mais, fica tudo bem certinho, de segunda a segunda, porque assim o paciente tem muito mais resultado. Então, é uma possibilidade bem interessante para vocês. Para quem não sabe, eu tenho um curso completo chamado de Guia das Dietas, onde eu te ensino exatamente vários tipos de dietas, vários tipos de estratégias nutricionais, como por exemplo, lá no comecinho eu te ensino a introdução a cálculos nutricionais para você saber calcular GEB, JET, quais são as equações, quais são as melhores escolhas para cada tipo de paciente. Assim como tem dieta sobre dieta low carb, cetogênica, dieta FMD, que é um tipo de jejum. Além disso, jejum intermitente, dieta TRF, que também é um tipo de jejum, assim como dieta cetogênica para tratamento clínico, para emagrecimento, dieta mediterrânea, dieta bulk cut, dieta low FODMAP e dieta low fat. Então eu te mostro desde a teoria, para qual paciente isso pode ser aplicado e como que você calcula. Inclusive, eu te mostro como calcular dentro do software, para você nutricionista ter total segurança na sua prescrição. Então, para quem deseja conhecer mais esse tipo de curso, que é bem interessante, vou deixar aqui embaixo para vocês o link para que vocês possam acessar. Eu tenho certeza que vocês vão ter muito mais facilidade na elaboração dos seus planos alimentares. Espero que vocês tenham gostado então dessa aula e eu te espero numa próxima.